Olá, meus amigos, vamos dar prosseguimento aos nossos encontros de conversas sobre o Estado laico. Como eu tinha alertado antes, a nossa ideia aqui é tentar trazer algumas informações importantes para a gente tentar entender o que aconteceu com essa incapacidade que os evangélicos têm de relembrarem as suas raízes históricas e, em muitos momentos, fazerem confusões em relação a esse tema entre a importância do Estado e a importância das igrejas e a separação das duas, o que configuraria um Estado laico. Muitas das pessoas não entendem muito bem esse conceito, então a gente vai tentar trabalhar um pouquinho sobre isso. E é muito importante voltar para a história da igreja protestante, porque de lá a gente tira lições muito importantes para a construção do Estado moderno e do papel da igreja na construção dos Estados modernos. E aqui eu vou citar dois livros, como eu tinha prometido. Um deles é esse Calvino e a Resistência ao Estado, é muito interessante. Nesse texto aqui, basicamente, a gente vai ver as ideias originais e importantes de Calvino. Calvino teve uma relevância muito grande em Genebra, ele teve ali um conjunto de obras e um tempo muito grande ali naquela cidade, naquele país, em que ele transbordou várias ideias, vários posicionamentos. E dos livros que ele publicou, das ideias que ele publicou, fica muito clara a defesa, muito evidente por parte dele, da distinção entre a igreja de um lado e o Estado de outro. E ele faz isso basicamente distinguindo a ética privada, a ética da vida privada e a ética da vida pública. Essa demarcação é fundamental para o entendimento do que é um Estado laico. Então, Calvino ali lança algumas ideias que depois vão ser incorporadas por outros autores. Daqui a pouco eu vou falar sobre os batistas e a importância dos batistas nessa questão. Mas essa ideia de ética da vida pública e ética da vida privada, ela é muito importante, inclusive, para a gente trazer para os dias atuais. Outro dia eu estava na aula da escola dominical com os adolescentes, discutindo um pouco sobre isso, sobre o Sermão do Monte, e a gente estava falando sobre o que é ética. Não quero entrar aqui na parte filosófica, na parte da ciência política, não quero. Eu simplesmente fiz essa pergunta em sala de aula e um dos alunos, que é de uma escola confessional em que essa questão é uma questão muito importante, ele disse que lá na escola deles, eles aprenderam que ética pode ser entendida como um zelo bom. Zelo bom, cuidado bom. Achei muito interessante essa ideia. Para tentar trazer aqui e tentar deixar de uma maneira mais clara, mais explícita, da ideia de que como é que a gente deve lidar com o cuidado das coisas privadas, das nossas vidas privadas, e com a coisa pública, que envolve outras pessoas que não são exatamente da nossa família ou do nosso círculo imediato, ou sequer somos nós pessoalmente. Isso é muito importante porque faz muita diferença na hora de você fazer qualquer tipo de avaliação da vida do cristão numa sociedade. Então, Calvino vai trabalhar com essas ideias e isso vai ter repercussões sobre o mundo teológico a partir de então. Ao mesmo tempo, se evidencia naquela época que não existia, na época do Calvino, não existia a noção de tolerância. A noção de tolerância ela é do século XVIII. Então a gente está falando de John Locke, basicamente de outros autores correlatos, a ideia de tolerância numa sociedade. É muito interessante essa perspectiva, por quê? Porque a formação dos estados modernos também perpassava por soluções de problemas de guerra, e a maioria das guerras eram religiosas. Então essa separação da igreja do Estado é muito importante e isso faz parte de toda essa construção que levou uns 200 anos nesses autores protestantes. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o papel dos batistas, porque eles foram cruciais no caso dos Estados Unidos, da formação do país e da formação da Constituição americana, com a separação do Estado das igrejas, da religião, e a ideia e a defesa de um Estado laico. E aí, a gente tem como digamos assim, o pensador original, um inglês que migrou para os Estados Unidos, chamado
Roger Williams, que eu vou citar daqui a pouco uma ideia e uma defesa dele, e a partir das ideias do Roger Williams, houve uma série de outras evoluções a ponto de chegar na hora de discutir a Constituição americana, acabou prevalecendo a visão dos batistas de separação do Estado da Igreja, coisa que outras confissões religiosas estavam tentando colocar na Constituição americana que não fosse assim. Então, essa defesa da separação do Estado da religião é uma defesa claramente batista. E aqui, como eu falei antes, nesse livro do pastor Israel Belo de Azevedo, A Celebração do Indivíduo, isso é muito tratado. E eu queria só ler duas passagens, só para vocês verem como é que me parece que até hoje os batistas estão esquecendo. Alguns batistas têm evidenciado coisas muito diferentes disso do que os batistas originários defendiam. Olha só o que em 1644 o Roger Williams já falava. Ele publicou uma defesa da liberdade religiosa que ele procurou colocar em prática em Providence, lá na região de Nova York, né? Onde todos poderiam caminhar conforme os persuadissem suas consciências. Caminhar conforme persuadissem suas consciências. Seu companheiro John Clark incluiu a liberdade de consciência em suas propostas políticas, garantindo que em Rhode Island ninguém seria molestado por diferenças de opinião religiosa. Estamos falando aí de meados do século XVII. Muito impressionante, né? E aí, olha só que interessante no contexto da Constituição americana, ali já no século XVIII, e desse conflito de Estado de um lado, religião e igreja de outro. Olha a preocupação dos batistas ali no contexto da independência e da Constituição. A preocupação dos batistas era, pela independência, garantir sua liberdade religiosa. O batista tinha preocupação de garantir liberdade religiosa. De modo algum admitiam uma religião estabelecida, que reduz a religião ao nível dos princípios da política estatal e faz dos oficiais da igreja ministros de Estado. Isto levou, por exemplo, estou lendo textualmente aqui o livro do Israel, o pastor batista John Allen a pregar um sermão na presença do secretário de Estado para as colônias em 1772 acerca das belezas da liberdade, no qual afirmou, entre outras coisas, a liberdade é um direito natural dos americanos. Aqueles que oprimem os americanos devem ser inimigos da lei e da natureza. Oh, América, América, não permita que seja dito que desistisse da grande causa e tenha se submetido à tirania ministerial inglesa. Então, aqui ele está basicamente concordando com a ideia de separação do Estado, das coisas da religião e defendendo, sobretudo, a liberdade religiosa. É aí que está o cerne da questão da defesa do Estado laico. Então, quando a gente vê hoje em dia, pintado por aí, algumas coisas estranhas do tipo Bíblia sim, Constituição não, eu só tenho a dizer a vocês o seguinte: Bíblia sim, Constituição sim, igreja sim, terreiro sim, sinagoga sim, tudo quanto é expressão religiosa sim, e Estado laico também. É isso, espero que eu tenha ajudado nesse vídeo de hoje e a gente segue com o próximo vídeo amanhã. Um beijo no coração.